Olá, tudo bem, professor Alexandre Soares? Continuando língua portuguesa, continuando orações, as tais agora subordinadas. Passamos para as coordenadas, né? Coordenada, repito, uma independência sintática entre as orações. 5 tipos: aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas, e você vai ter de ter aqueles conectivos na ponta da língua. Aqui não. Aqui até porque é bem mais simples. Essas tais chamadas subordinadas, substantivas, elas aparecem pouco em prova. Alexandre, então não vou prestar atenção. Não estou dizendo isso. Não aparecer muito não significa que não possa aparecer, tá? Então, antes de eu começar, deixe-me só fazer um esquema aqui em azul. Repare. As tais orações subordinadas, eu já vou falar mais um cadinho sobre elas, que ao contrário das coordenadas, trabalham com uma dependência sintática entre as orações. E você já vai entender o porquê. Essas tais subordinadas, elas são de 3 tipos. As subordinadas, substantivas, que na verdade vão acabar representando sintaticamente os papéis ligados aos tais substantivos. Falando assim, é uma linguagem muito técnica, mas daqui a pouco você vai ver que não tem nada demais. Substantivas, existem as tais adverbiais, e existem as subordinadas, finalmente, adjetivas, ok? Nós vamos passar por cada uma delas. Aí, para começar, vamos passar pelas tais subordinadas substantivas. Essas tais substantivas, elas vão representar sintaticamente, repito, papéis ligados aos substantivos. Alexandre, mas está esquisito. Não esquenta a cabeça. Por exemplo, o objeto direto, né? Você já viu o que é isso? O objeto direto é o complemento do verbo transitivo direto. Este tal objeto direto, pelo menos em regra, em princípio, ele vai ter como núcleo um substantivo. Então, por isso que a gente diz o seguinte: para ter esse papel sintático, objeto direto, eu preciso de um substantivo presente ou de um termo equivalente, por exemplo, um pronome. Então, repare aqui um detalhe. Primeiro passo: as tais subordinadas substantivas, elas, em regra, em tese, normalmente, grosso modo, serão introduzidas pelas conjunções integrantes. Alexandre, não esquenta a cabeça. Conjunção integrante só podem ser duas: o que ou o se. Somente o que, somente o se podem representar esse papel, conjunção integrante. E vão ser conjunções integrantes quando introduzirem estas tais orações subordinadas substantivas. Alexandre, e para eu identificar essa tal oração subordinada substantivo, o que eu tenho de fazer? Fácil. Tem de pegar a oração, repare aqui, introduzida pelo que ou pelo se, e substituir, ou ainda tentar substituir, pelo tal pronome demonstrativo isso. Mas quando eu falo isso, não é só o isso, é qualquer um dos derivados. Isso, nisso, disso, com isso, vai depender de contexto. Entendeu?
Veja, pedi, repare, que você viesse. Eu pedi, ó, pedi isso. Viu que coube no lugar da oração que você viesse, coube isso. Então você acabou de descobrir uma oração, repare, uma oração, vou colocar aqui pequenininha, oração subordinada substantiva. Você acabou de descobrir uma substantiva. Alexandre, então é só fazer isso, é fácil, hein? É. Aí depois, a gente só vai ter de fazer o quê? Qual é o papel sintático, repare, representado por esta substantiva com relação a este termo aqui, que no caso vai estar representando a chamada oração principal. Mas segura um cadinho, senão vai dar bolo doido. Primeiro é passo a passo, é igual ataque de jiboia. Ó, pá, pá, a jiboia não vai lá e sai apertando, é um apertão de cada vez. Segura. Primeiro passo, descobrir a presença da oração subordinada substantiva. Para isso eu faço o quê? Eu pego a oração introduzida, em regra, pelo que e pelo se e tento substituir pelo isso. Se couber, é uma substantiva. Perguntei se haveria aula. Perguntei, repare, isso. Mais uma vez, coube. Então, aqui se coube a substituição da oração pelo isso, não há dúvida de que aqui, vou colocar para cá, apareceu novamente uma oração subordinada substantiva. Ok? Alexandre, aí para por aí? É lógico que não, né? Lógico que não. Essas tais orações subordinadas, substantivas, podem representar seis papéis sintáticos. Meu Deus, Alexandre, se podem representar 6 papéis sintáticos, eu vou ter de ver cada um deles? Ih, molinho. É tão fácil, meu aluno, que eu vou lhe dar uma certeza. É tão fácil que eu vou repetir. Aparecem pouco em prova. Até porque hoje a tendência da prova não é trabalhar com a sintaxe das orações. O que eu estou lhe dizendo? Com a classificação dela. Oração subordinada, substantiva, objetiva, não é uma tendência. A tendência da prova hoje é trabalhar com o aspecto semântico. Por exemplo, ele gritou, mas ninguém ouviu. A ideia é, mas ninguém ouviu, dentro do contexto em que esta oração se insere, qual ideia ela passa? Ele não está pedindo para você classificá-la. Oração coordenada, sindética, adversativa. Ele não quer isso. Ele quer saber qual é a ideia passada. Ou seja, a ideia de adversidade. Percebeu a diferença? Ele não vai querer a classificação da oração. Ele vai querer a ideia. E entenda, esta tal subordinada substantiva, ela não traz consigo uma ideia. Elas não representam aspectos semânticos, e sim aspectos sintáticos, pelos quais nós vamos passar agora. Ok? Então tá. Então, este primeiro momento aqui, concentre. Passamos por ele. Agora vamos às orações quanto à classificação sintática de cada uma delas. Para isso, tio vai beber aquele golinho de água de praxe. Repare. Acompanhe. Primeiro, a oração subordinada substantiva, ela pode ter um papel de um sujeito. Então, por isso que ela é chamada de subjetiva. Então, entenda só. Alexandre, estranho, hein? Calma, olhe para mim.
quando a oração substantiva ela representar um sujeito de uma outra oração, ela vai ser classificada como subjetiva. Subjetiva é sinônimo de sujeito. Alexandre, não deu para eu entender. Repare aqui. Quem tem padrinho não morre pagão. Veja que existem duas orações. E repare que o sujeito do verbo ter é o quem. João tem padrinho. É só fazer uma analogia. Então, o quem aqui é o sujeito simples do verbo ter. Mas isso não me interessa. O que me interessa é saber quem é o sujeito do verbo morrer. A pergunta que lhe faço é: não morre pagão quem? Quem é que não morre pagão? Quem não morre pagão, veja agora. Quem não morre pagão é quem tem padrinho. Então, não morre pagão é quem tem padrinho. Então, repare que o sujeito do verbo morrer é toda a oração quem tem padrinho. Falo que é oração pela presença do verbo. Então, esta oração aqui, concentre agora, ela é, repare, classificada como substantiva subjetiva, porque ela representa sintaticamente o sujeito, repare agora, do verbo da oração chamada principal. É um detalhe que você vai ter de anotar agora no papel. Concentre comigo. Quando nós vimos a coordenação, a oração que não tinha o conectivo, o síndeto, era chamada de assindética, ok? E a oração que tinha o síndeto era chamada de sindética. Agora, na subordinação, não. Na subordinação, a oração que não tem, repare agora, hein? Não tem o conectivo é chamada de oração principal. E aqui tem o elemento que vai fazer a conexão, o conectivo, é chamada de subordinada, ok? Então, repito que esta daqui é uma substantiva subjetiva porque ela é o sujeito do verbo morrer. Alexandre, dê-me outro exemplo. Percebeu-se isso? Que houve falhas. Veja que houve falhas. Isto aqui vai ter um papel sintático com relação a percebeu-se, ou seja, com relação à oração chamada principal, que a partir de agora nós vamos chamar de OP, para não ter de ficar escrevendo o tempo todo, pelo amor de Deus. OP, oração principal. E qual é o papel sintático desta oração? Vou colocar em azul, que deu para eu substituir por isso. Mais uma vez, se couber a substituição da oração pelo pronome isso, ou qualquer um dos derivados, isso, disso, nisso, com isso, vai depender do contexto, ela vai ser, vou colocar aqui, ó, ela vai ser uma subordinada substantiva. Mas, além disso, eu vou ter de saber qual é o papel sintático dela. Aí é mole. Aí é lembrar, ó, você vai ter de se lembrar de aulas antigas. Ah, Alexandre, mas se é antigo, eu vou lhe dar uma ideia. Vou dar um papo reto, como diz aí a juventude de até 14 anos. Vou dar um papo reto. Papo reto é o seguinte, Alexandre, o passado eu deixo no passado, meu aluno. Mas isso com relação a conhecimento não pode ser, não. Você tem de fazer revisão. Você tem de caminhar e voltar, caminhar e voltar. Mas, Alexandre, aí meu dia vai precisar de ter 72 horas, né? Não, porque quanto mais você voltar,
menos tempo você vai gastar a cada volta. Daqui a pouco você não vai estar precisando mais voltar. E esse é um processo chamado estudo. Percebeu? Então, olha só. Percebeu-se que houve falhas, tem o tal do C aqui. Você se lembra dele? E quem é este caboclo? Se quem percebe alguma coisa, o verbo perceber é aquele tal transitivo direto. Transitivo direto é o verbo que não pede preposição encabeçando o complemento verbal. E você se lembra, vou agora ter de fazer bagunça, não vai ter jeito, você se lembra de que, trouxe a setinha para cima, que o tal do ser, pronome ser, quando ligado a um verbo transitivo direto, ele é chamado de apassivador. E se ele é o apassivador, na sequência vem o sujeito. Tanto é verdade que você já disse, melhor, você já viu comigo, alugam-se salas, lembra? Consertam-se relógios, encontrou-se o caminho e por aí vai. Mas o grande detalhe está agora, ó. Este sujeito não é um sujeito como em alugam-se salas. Este sujeito está na forma de uma oração, tem verbo. Então, o sujeito que está na forma de uma oração tem um nome bonito. Aqui, ó, o nome bonito é substantiva subjetiva. Por que que ela é subjetiva? Eu repito, porque sintaticamente ela é o sujeito do verbo da oração principal. Alexandre, sinceramente, olha, só por uma questão de educação, eu vou continuar, mas tá doido para desistir, meu aluno? Desistir é sempre o caminho mais fácil. Então eu não quero que você desista, não. Quero que você, se você se mantiver aí duro, você vai ver daqui a pouco é um exercício, você vai trabalhar mais as outras sintaxes, e daqui a pouco, ó, tá bem, tá enxergando e tá rindo dessa fase. Mas se desistir, meu aluno, não tem quem desiste não tem nem o prazer de perder. Até porque até perder dá prazer. Acredite nisso, tá? Então vamos lá. Então, ó, além das subjetivas, existem as objetivas diretas. Você já está ligado. Ah, Alexandre. Então, se a subjetiva funcionou como sujeito, a objetiva direta vai funcionar como objeto direto. Então, repare aqui, ó. Desejo que você venha. Vamos de novo. Desejo isso. Vou colocar em azul. Coube a substituição pelo isso, não há dúvida. A oração é uma subordinada substantiva. Ok? Até aí, acredito, nada demais. Mas, além disso, veja que aqui o verbo desejar tem o sujeito oculto, eu desejo. E eu desejo o quê? Eu desejo isso, que você venha. Então, o verbo desejar aqui, ó, repare, é o chamado verbo transitivo direto. Alexandre, então, ó, não confunda, meu aluno, não confunda. Em cima, o verbo foi transitivo direto, mas só que tinha o pronome ser. Agora não tem pronome ser. E o sujeito aqui sou eu. Então, esta oração que você venha, ela só completa a ideia de um verbo transitivo direto. Se ela completa a ideia de um verbo transitivo direto, o papel dela sintático é de um objeto direto. Então, só que ela é uma oração. Então, já que é uma oração, a gente vai dar um nome bonito para ela. Oração, repare, subordinada, substantiva, ó que lindo, substantiva, que funciona como objeto direto do verbo da oração principal.
objetiva, ó, objetiva direta. Ah, Alexandre, então não é difícil não. Não, tanto não é difícil que cai pouco em prova. Pode ficar tranquilo, cai pouco em prova. E aí vambora, pau no burro. Não adianta ficar alisando aqui não. Substantivas objetivas indiretas, mesma coisa. Se a objetiva direta funcionou como objeto direto, a objetiva indireta vai funcionar como objeto indireto. Repare, necessito de que você venha, vou colocar aquela, né, a divisãozinha, e outro, necessito disso. Eu falei 20 vezes que não é só aparecer o isso, é o isso ou qualquer derivado, disso, nisso, com isso e o inferno que vai. Então, repare, necessito. Quem é que necessita? Sou eu. E eu necessito de. Então, veja que agora, que quem necessita, sempre necessita de. Então, o verbo necessitar agora, ele não é mais transitivo. Como você estava vendo, ele não é um transitivo direto. Ele é um transitivo indireto. Ele pede preposição obrigatória no complemento. Então, ele é o verbo transitivo indireto. Se ele é o transitivo, peraí, deixe-me botar aqui mais bonitinho. Se ele é o verbo transitivo indireto, a oração que completa a ideia do verbo transitivo indireto, imagine qual é. É a objetiva indireta. Então, aqui, já repare que coube a substituição pelo disso. Ela é uma substantiva. E se aqui ela tem o papel de um objeto indireto, ela vai ser uma objetiva, veja, objetiva indireta. Tá vendo? Melzinha, Alexandre, e é isso, agora estou entendendo, vou arrebentar na minha prova. Vai não, meu aluno. Vai não, porque é difícil cair em prova. Isso aí cai muito assim, hoje, cai muito em provas como pré-militar, mas aqui pra gente não cai muito não, tá? Então agora vem cá, vamos sentar a mamona aqui comigo. Além dessas aqui, mole, substantivas predicativas, funciona como um predicativo. Essa daqui é muito fácil. Predicativo é aquela que vem na sequência sujeito, verbo de ligação e predicativo. Você tem que decorar, você já decorou isso, a gente já conversou sobre isso. Então, ó, o importante é o sujeito do do verbo ser. Veja, o é o famoso verbo de ligação. Então, sujeito, verbo de ligação, quem vem é predicativo. Mas aqui, ó, o predicativo está na forma de uma oração, tem verbo. Então, por isso que ela é classificada como predicativa. O importante é isso, mais uma vez, coube o isso. Se coube o isso, ela é uma substantiva. Substantiva com papel de predicativo é chamada de predicativa. Melzinho na pepeta, partamos para a próxima. Alexandre, tem hora que eu gosto de alisar mais um cadinho. Mas não, mas dependendo da situação, alisando não cresce não. Então olha aqui, ó. Substantivas completivas nominais, mesma história. Tenho certeza de que você virá mole. Repare o pulo do gato aqui, ó. Tenho certeza disso. Veja comigo. Coube a substituição por isso ou qualquer derivado disso, com isso, nisso, é substantiva. Então aqui, ó, é uma substantiva. E veja, ela é uma substantiva que completa a ideia do nome certeza. Certeza não é verbo, certeza é nome. E toda oração que completa a ideia de um nome, ela é a completiva de um nome. É a chamada completiva nominal. Você está vendo como é que eu não tenho nada demais? Aí, legal. A positiva, também mole, funciona como aposto.
funciona como um, vou colocar aqui, ó, como um aposto. Como um aposto. O aposto é aquele elemento esclarecedor, que esclarece, que facilita o entendimento. Eu quero isto. Isto é o quê? Esclareça para mim o que é isto. Que você estude. Então, que você estude está esclarecendo o que é isto. E quem esclarece tem um papel sintático, é o aposto. Só que é o aposto na forma de uma oração pela presença do verbo. Por isso que nós vamos chamá-la de substantiva apositiva. Um macetão pra galera, só falo aqui no Alfacom, hein? Normalmente, quando eu falo normalmente, pode ficar tranquilo, virar, ó, aqui, ó, o sinal de 2 pontos. Em regra, depois dos 2 pontos, a oração presente é a tal da apositiva. Então, cuidado que este sinal de 2 pontos, ele vai me ajudar muito a definir que é uma apositiva, repetindo, funcionando como papel de aposto. Aí venha comigo, repare, e esta daqui, para fechar o pacote, ela não é abraçada pela nomenclatura gramatical brasileira, pela norma, mas ela está por aí. É a oração que funciona como agente da passiva. O trabalho foi feito, estamos em voz passiva, né? O trabalho aqui é um sujeito paciente, e quem fez o trabalho foi aquele que é competente, por quem era competente. Então veja que tem verbo na história. Então tudo isto aqui é o chamado agente da ação verbal. Quem fez o trabalho é este que era competente. Então tem o papel de agente da passiva. Esta oração, ela é classificada como subordinada substantiva agente da passiva. Alexandre, mas a nomenclatura, ela não abraçando esta forma, possivelmente virá na minha prova? Não. Não é uma possibilidade ainda que eu tenha de lhe mostrar, tá? Mostrar a você, ok? É isto. Senta a mamona no exercício comigo, meu filho, agora. Acompanhe. Assinale, deixe-me botar minha canetinha aqui. Espera aí. Botei minha canetinha e a gente vai junto. Assinale a única alternativa que os termos sublinhados constituem uma oração subordinada substantiva subjetiva. Vou sentar-lhe a mamona, hein? Letra A. Que estudemos muito, isso é importante. Então, o que é importante que estudemos muito? Então, acabamos de descobrir o sujeito do é. Então, ó, o sujeito do verbo ser é tudo isso, que estudemos muito. Importante aqui é só o adjetivo, é só o predicativo. Então, o sujeito aqui é a oração, o sujeito do é, por isso chamada de subjetivo, e importante o adjetivo. Então, a letra A já é a tal da subjetiva. Letra B. Quando o genário chegou, é uma adverbial temporal, nós vamos ver no futuro. Letra C. O quadro qual foi roubado é uma tal de uma adjetiva restritiva. Vai ver comigo no futuro, pode ficar tranquilo. Letra D. O importante é que estudemos muito. Aqui o importante é o sujeito. Tá? Cuidado com as especificidades. Sujeito é o importante, o é o verbo de ligação, que estudemos muito é a predicativa, aquela que a gente viu na parte teórica. E na letra E, embora é uma concessiva, nós vamos ver no futuro. Então não há dúvida de que a subjetiva, a oração que é o sujeito do é, do verbo de ligação, é a letra A. Número 2. Assinar a alternativa em que a oração grifada exerce a função de sujeito. A influência das bactérias indica isso. Então, na primeira já é uma objetiva direta. Objetiva direta indica alguma coisa, a letra A está fora. A letra B. Várias experiências mostraram isso. Objetiva direta do verbo mostrar. Letra C. Foi comprovado isso. Isso foi comprovado. Então, a oração é o sujeito do verbo ser de novo. Comprovado é só o predicativo.
predicativo do sujeito. Pode marcar a letra C, C de Cristo, cuidado com esse tipo de estrutura. Yolanda Sanz acrescenta isso, verbo acrescentar transitivo direto, objetiva direta está fora. E Sanz reconhece isso, mais uma vez, quem que reconhece algo, transitivo direto, objetiva direta, michuruca está fora. Então, número 2, não há dúvida de que a letra C é a resposta número 3. Marque a opção em que há uma oração substantiva, objetiva direta. Diz-se isso, que Homero era cego. O C aqui é pronome apassivador. Quem diz alguma coisa. Então, a oração é a subjetiva, não confunda, porque o C aqui é o apassivador. Por isso, letra A está fora. Letra B, não sei isso. Não sei, verbo saber transitivo direto, sujeito sou eu. Aqui é a oração que completa a ideia do verbo transitivo direto. Pode marcar a letra B, B de bola, que é o sucesso. Repare só. Não, ele quer indireta. Então, letra C, você não vai marcar nada. Vou apagar aqui minha borrachinha aqui, isso. Ali a gente está botando na objetiva direta, eu quero a indireta. Letra C, avisei-o de que o eclipse acontecerá amanhã. É agora, meu filho. Repare, quem avisa, avisa alguém, o O é o objeto direto de alguma coisa. Então, o verbo avisar é aquele transitivo direto e indireto, o O é o objeto direto e a oração é o objeto indireto. Repito, quem avisa, avisa alguém de alguma coisa. Então, a tal da objetiva indireta está na letra C, na C de Cristo. Letra D, tenho certeza de que você fará uma boa prova. A oração completa a ideia do nome certeza, completiva nominal está fora. E na letra E, minha vontade é que você aprenda mais. Que você aprenda mais é a predicativa. Minha vontade é o sujeito simples, o é o verbo de ligação, que você aprenda mais é a tal da predicativa. Melzinho na pepita. Partamos para o número 4. Ainda com relação aos aspectos linguísticos do texto tal, julgue o item subsequente, o sujeito da oração iniciada por entende-se é indeterminado? Entende-se isso, que a integridade pública representa o Estado ou condição de um órgão ou entidade pública. Veja que quem entende, entende alguma coisa, transitivo direto. Este ser é o tal do apassivador. Se ele é o apassivador, na sequência quem vem é sujeito. Então quem está presente aqui é a subjetiva. Ele está dizendo que o sujeito é indeterminado. Comentário michuruca. O sujeito é oracional, presente aos nossos olhos. E na número 5, acerca das ideias estruturas linguísticas do texto tal, julgue o item subsecutivo. A oração que os consultores apresentaram um regime de trabalho incompatível com a realidade funciona como complemento. Complemento é sinônimo de objeto. Da forma verbal, constatou-se. Não, constatou-se isso. Quem constata transitivo direto, o C de novo é o apassivador, pronome apassivador, a oração que vem na sequência é a tal da subjetiva. Subjetiva é aquela que funciona como sujeito. Então não tem nada, repare, não tem nada de complemento verbal, não tem nada de objeto, ela não é objeto, ela é sujeito, papel de sujeito, subjetiva. Por isso, o comentário também está errado. Ok? Me botou grandão. Foi isso. Um grande beijo. Fique com Deus. Tchau, tchau.